E o CPTS-11 anunciou um desdobramento de cotas. Isso vai trazer vários benefícios para esse fundo imobiliário. E a gente vai comentar tudo isso aqui, tem relatório novo, tem muita informação interessante. Então se esse conteúdo foi informativo, te ajudar de alguma forma, não se esquece de considerar se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E se você puder ajudar, deixa o like nesse vídeo, porque isso incentiva o nosso trabalho aqui no YouTube. Então vem aqui comigo, estou aqui com o CPTS que está custando R$ 88,56, mas estamos na reta final. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele vai passar a custar na casa dos seus R$ 8, R$ 9, tá? Então é para isso que a gente está aqui. Bom, antes de falar desse desdobramento, eu queria fazer alguns comentários sobre o fundo, tá, pessoal? Para quem não conhece, o CPTS, passar a conhecer um pouquinho mais. Esse fundo teve início lá em 2014, então ele já é um fundo com um histórico bastante longo para você poder analisar, não é um fundo novo na nossa bolsa, gerido pela capitania, administrado pelo BTG, é para qualquer investidor, então qualquer pessoa pode investir, taxa de administração de 1,05 e não tem taxa de performance. Desde que o fundo começou, aqui a gente consegue ver a rentabilidade, tá? O fundo superou o CDI. Nesse ano, porém, ele não superou, o CDI está superando ele, mas é importante, que você saiba que no longo prazo, geralmente, bons ativos tendem a ser rentáveis, bastante rentáveis. Inclusive aqui, se a gente olhar um tempo maior aí, de 5 anos, a gente consegue ver que ele foi bem interessante. Em termos de distribuição, a gente pode ver também que, na maioria das vezes, ele consegue sim bater o CDI, em alguns determinados meses não, tá? Então é importante você saber disso ao investir no CPTS. Bom, volume de negociação, esse tipo de coisa aqui, a gente não vai dar tanta importância, afinal ele é um fundo com um patrimônio de quase 3 bilhões de reais, então não precisamos nos preocupar com o volume de negociação. Preço sobre valor patrimonial dele está em 0,96. Ele é um fundo, pessoal, high grade, não é um fundo high yield, tá? Por isso que o dividend yield dele não é tão alto assim. Afinal, o risco dele é mais baixo, tá? Não é aquele fundo arriscadíssimo como outros fundos que são high yield. Bom, vamos aqui direto para o relatório. Quero fazer alguns comentários e depois, para o final, então, eu vou falar desse desdobramento. É só para você poder entender. Bom, ele teve início então, a gente já falou, aqui eu vou pegar o principal, afinal a gente está falando de um relatório com 42 páginas, e esse vídeo aqui, o intuito dele é mais explicar um pouquinho do fundo e depois falar desse desdobramento que vai ocorrer. É importante destacar, pessoal, que esse fundo aqui ele não está tendo problemas com inadimplência, tá? Eu acho que é bom deixar isso claro, porque a gente está passando por um momento que tem vários fundos que estão com problemas com isso, inadimplências. Esse fundo aqui não está 100% adimplente, então isso é um bom sinal, comentário do gestor, vou ler só esse resumo aqui, tá, pessoal, para a gente não ficar enrolando. A gestão pretende manter a estratégia high grade. Então, é o que eu falei, fundo é high grade, não é high yield. Distribuição, nesse último mês, 0,89, tá? O que corresponde aí a mais ou menos 114% do CDI. E o dividendo acumulado nos últimos 12 meses, 9,6, R$ 9,60, que é a média de 82 por cota, tá? Versus 9,79 do CDI. Então, quer dizer, nesse ano, nos últimos 12 meses, o fundo não está conseguindo bater o CDI, tá? Então, se a gente olhar aqui, olha só, 12 meses, o fundo ele não está conseguindo bater. Claro que eu estou falando aqui da rentabilidade, mas mesmo assim, em termos de dividend yield, também não está conseguindo. Mas, de qualquer forma, ele é um fundo com uma estratégia high grade, não é high yield. Então, em alguns determinados momentos, é normal que o fundo sofra. No longo prazo, a tendência é ele superar o CDI. Movimentação na carteira. O fundo adquiriu, então, 191 milhões em CRIs, com uma taxa média de IPCA mais 6,8 e spread de 1,06. E vendeu 140 milhões em CRIs a uma taxa média de IPCA mais 6,96, mais spread de 1,04. Algumas dessas operações serão recompradas pelo fundo. Então, só movimentação ali, tudo tranquilo. E 190 milhões, 140 milhões para um fundo de 3 bilhões é um valor até razoável, tranquilo. Resultado do fundo, é importante destacar que o fundo teve um resultado de 90 centavos por cota e ele distribuiu então seus 89, então ele está conseguindo manter um resultado compatível com a distribuição, ele não está sendo sufocado para distribuir para os seus cotistas.
Resultado não realizado com correção monetária da carteira de CRIs está em menos 100 mil, né? Versus aí 10,7 milhões, né? O que equivale a 34 centavos por cota no mês anterior. Resultado não realizado com fundos imobiliários, 700 mil, que dá menos 0,02, né? Versus 6,8 milhões aí, que corresponde a menos 22 centavos por cota no mês anterior. Então, o fundo teve um resultado negativo, né, com essas questões aqui, resultado não realizado, correção monetária e com fundos imobiliários. Negociação, o fundo tem uma média ótima, 6,3 milhões por dia nos últimos 12 meses, base de cotistas aí 228 mil, então ele já tem uma base legal. Importante destacar que essa base de cotistas, deixa eu ver se eu acho a informação aqui, ela não é tão grande assim, não é que ela é pequena, tá? Mas como a gente está falando de um fundo, eu acho que não vai ter aqui, pessoal, mas como a gente está falando de um fundo que tem, deve ter aqui no relatório, que tem quase 3 bilhões de patrimônio, né? A gente, se comparar com outros fundos menores, ele tem uma base de cotistas pequena para o tamanho dele, mas não é que a base de cotistas é pequena, tá? Então, é basicamente isso, né? É só para vocês entenderem. Então, eu acho que essa estratégia que o fundo está fazendo de desdobrar as cotas é uma estratégia muito assertiva. Afinal, ele vai popularizar o fundo, vai possibilitar que mais pessoas que investam pouco dinheiro por mês, né, consigam ter acesso a esse fundo. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito assertiva do CPTS. Alocação, né? O fundo aí tem 68,7 em CRIs, 27,7 em fundos e 3,6 em caixa. Os maiores devedores, né? Aí General Shopping, Grupo Mateus, HBR, Fundo GTIs Brasil e Fundo Gazits Maus. O fundo está com 484 milhões em compromissadas com CRI, 16,7 de patrimônio. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,81 ao ano. Então, assim, o custo ele é baixo, né? Mas o percentual de alavancagem em relação ao patrimônio ele é alto, tá? Eu considero isso aqui alto. Mas como o custo é baixo, eu acredito que o fundo, né, ele consegue manter esses compromissos em dia sem nenhum problema. Galera, aqui de maneira geral, né, vamos passar porque o foco aqui é falar desse desdobramento, é mais para você saber do fundo, conhecer um pouquinho, tá? Então não vamos ficar nos atentando muito aqui em algumas determinadas informações que são informações a mais. Talvez um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre o fundo explicando melhor, tá? Distribuição de dividendos. Olha só, esse gráfico eu achei interessante, né, de comentar sobre ele. O fundo desde 2014, né, ele sempre bate o CDI. Nesse ano, porém, né, ele não está batendo, tá? Então, vamos esperar, né? O final do ano ainda não chegou, a gente não tem essas informações. A gente espera, né, com base em históricos passados, claro que não é garantia de rentabilidade futura, mas a gente espera que ele também vá conseguir bater o CDI, tá? Rentabilidade, como a gente já viu, né, o fundo aí desde 2014 ele bate o CDI, bate outros indicadores também, como o IMAB, o IFIX, tá? Então, o CPTS em longo prazo ele parece uma boa opção, sim. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui para a gente comentar, pessoal. Aqui, ó, deixa eu ver, ó, número de cotistas, tá? Observem como a base de cotistas cresceu de forma exponencial. Só que, se a gente comparar mês a mês, ela vem crescendo ali bem devagar, tá? Então, possibilitando, né, que mais pessoas tenham acesso ao fundo por um preço menor, embora isso não mude nada no fundo, não muda a qualidade do fundo, não muda patrimônio, nem nada, isso possibilita que mais cotistas venham a investir nele, tá? Segmento, né? Alocação aí percentual dos ativos. Logístico, industrial, shopping, varejo, comercial, educacional e tem também aí 27% em fundos imobiliários. Então é como eu falei, né, galera? Vocês veem que não tem ativos assim muito arriscados. Claro que tem o risco, né, de cada um, mas não são ativos absurdos, como outros fundos imobiliários high yield. Olha só, carteira de fundos, aí alguns nomes conhecidos, GTLG, HGLG, SPVJ, GALG 11, BTLG, XPIN, enfim, vários nomes aí, né? XPPR, vários nomes aí de fundos que vocês conhecem também, tá? Mas de maneira geral é isso, né? Segmento do fundo renda urbana, logística, lajes corporativas, aí tem um pouco de fundos que são CRIs também, híbrido, enfim. Mas é uma carteira bem diversificada, tá? Inicialmente, você olhando o relatório pode parecer complicado analisar o fundo, mas é porque é um fundo grande e ele detalha bem as informações, então é por isso que eu falei para vocês, caberia um vídeo só para falar do relatório. Deixa no próximo, a gente faz um vídeo só para isso. Agora vamos, né, sem mais enrolações, falar
do desdobramento de cotas, tá? Antes de falar do desdobramento, eu quero te mostrar uma ferramenta maravilhosa para você controlar seus investimentos. Caso você não conheça, vai estar aparecendo aqui na tela o QR Code, ou você pode acessar o site controledeinvestimentos.com, tá? Essa ferramenta, pessoal, serve não só para você controlar os seus ativos, você consegue importar todas as informações diretamente da B3, você consegue ver também os seus proventos de forma mensal, de forma anual, por classe, por período, do jeito que você quiser, tá? Basicamente. Inclusive aqui no dashboard você tem um relatório completo, né, da sua carteira, aí da parte de criptomoedas, bens também, se você tiver bens, você consegue ver os segmentos, setores de ações, de fundos imobiliários, e na nossa planilha você consegue ver um relatório da sua carteira, tá? Esse relatório, ele é atualizado constantemente de acordo com a cotação dos ativos e você consegue imprimir ou baixar ele em PDF no seu computador. Sem mais enrolações, vamos utilizar a nossa planilha aqui para poder calcular o preço justo dele, tá? Então vamos colocar aqui CPTS 11 para a gente poder ver o quanto ele vale. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, é só uma fórmula especulativa. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 9,60, né? R$ 9,60. Ele é um fundo high grade, não é um fundo arriscado, né? Como outros, tá? Que são high yield. Então a gente tem que colocar uma taxa de desconto tranquila, né? Cerca de 10%. Eu acho que é uma taxa ok. A gente pode até aumentar um pouco, né? Para reduzir esse preço justo. E a gente consegue ver, né? Que 10, 11%, que eu acho que é uma taxa de desconto compatível com o CPTS. A gente chega num preço justo, né? Que ele está bem próximo. 11% ele está muito próximo, olha só. 87 para 86, então 0,65 de margem de segurança. Então, galera, eu acho que o CPTS ele está fazendo uma coisa assertiva, né? Inclusive, se a gente olhar os proventos dele aqui no nosso calendário, ó, CPTS 11, então, ok? A gente pode ver, esse mês ele ainda não divulgou, tá? Ele não fez a divulgação, mas ele segue aí, né? Exceto em alguns meses aí, principalmente começo do ano, final do ano passado, ele deu uma caída nos seus proventos, mas agora parece que ele vem normalizando aí na casa dos 85, 90 centavos, tá? Então isso dá uma cotação, com base na cotação, um yield de mais de 1%. Desdobramento, tá? Desdobramento vai ser de 1 para 10. O que é desdobramento? Se você tiver uma nota de R$100, por exemplo, você troca ela por 10 notas de R$10. Mudou alguma coisa? Não, mudou volume, mudou quantidade, tá? É a mesma coisa para fundos. Se você tiver uma cota do CPTS no dia 25, que é a data base, no dia 25 de setembro, você até o dia 28 vai receber mais 9 cotas. E o preço dele vai ser dividido por 10. Então, se hoje ele está R$ 88,59, no dia 26 ele vai estar 8,85, 8,86, tá? Lembrando que eu estou olhando a cotação de agora. Se ele subir um pouquinho ou cair um pouquinho, é só dividir por 10 lá na data de 25 de setembro, tá? É basicamente isso, pessoal, não tem muito o que falar. Importante destacar, né, que a quantidade de cotas vai aumentar, vai multiplicar por 10, tá? Então ele tem 30 milhões, né, atualmente 31 milhões. E ele vai passar a ter 317 milhões, tá? Vai multiplicar por 10. Muda alguma coisa para o fundo? Não, tá? Muda sim, no sentido de melhorar o acesso ao fundo para outras pessoas, mas qualidade do fundo não muda, tamanho do patrimônio não muda, esse tipo de coisa não muda nada, tá? A taxa, isso tudo continua a mesma coisa. Para o cotista, muda? Também não muda, tá? Não muda nada, na minha opinião. Muda sim, igual eu falei, mais pessoas terão acesso ao fundo. É só, acho que é a única coisa que muda, né? Então, eu acho que é uma decisão muito boa que o fundo está fazendo, tá? Comenta aqui para mim o que você acha do CPTS. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa escolha, com essa decisão. Eu acho que fundos, principalmente que têm essa possibilidade, não são todos os fundos que dá para fazer isso, mas que puderem se tornar base 10, que se tornem. Eu acho que essa é uma ótima escolha, democratiza mais o nosso mercado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.